Olá, bem-vindo de volta a mais um vídeo. Hoje a gente vai tratar sobre armadilhas de valor, como prever elas, é possível prever, como é que eu sei diferenciar uma da outra. Foram essas armadilhas de valor que me tiraram de ser um holder, de segurar várias empresas na carteira e deixar elas crescer. Por quê? Porque eu acredito que algumas empresas, se eu consigo aprofundar na tese de cada uma delas e ver o crescimento pela frente, eu consigo me antecipar a esses movimentos de queda na grande maioria delas. E não são todas, isso eu posso adiantar para vocês, mas a maioria delas sim. Então, quando eu pego, por exemplo, a AT&T, que é uma empresa de telecomunicação americana, estilo uma Vivo brasileira, foi uma value trap muito conhecida. A gente pegar que nos últimos 10 anos a empresa, ela tem performado menos de 29%. Então, 10 anos atrás, pensa isso, você colocou 10 anos atrás dinheiro na empresa e ela caiu 30% desde lá. Ah, Gustavo, mas ela tem pago bons dividendos. Isso é verdade, ela paga 6,54% de dividendo. Mas a que custo se o patrimônio que você tem está sendo degradado? Para mim, isso não é uma boa recompensa. Eu quero que uma empresa pague menos dividendos, pague ali por volta de 1,5, 2, 3 no máximo por cento de dividendo, que são os dividendos saudáveis lá nos Estados Unidos. Se você não sabia, nos Estados Unidos a gente não recebe dividendos tão altos. Então, 3% já é um dividendo relativamente alto, é uma empresa relativamente perene. E a AT&T, no caso, né, que é negociada pelo ticker T lá fora, ela está negociada a 16,57 Free Cash Flow Yield. Então, o yield que tu ganha em cima do fluxo de caixa que ela gera hoje está em 16,57. Quanto maior, melhor. Ou seja, isso aqui está muito grande. Se eu comparar com empresas como a Apple, por exemplo, que está com 4%, ela está muito barata. Se eu pegar o PL dela atual, 8,62. Então, um PL de 8,62 numa empresa de dividendo americana, o que, que o mercado não está vendo que parece que eu estou vendo, né? Algum motivo o mercado está precificando isso aqui muito baixo. É porque não se espera que a empresa vai continuar crescendo. Pelo contrário, tu pega as receitas dela, tem decaído nos últimos 5 anos. Aqui, desde 2019, o fluxo de caixa livre da empresa tem caído. E não só isso, mas ela dilui relativamente bastante. Então, quando você pega, 2020 ela gerou 27,46 bi de caixa, né, de fluxo de caixa livre, mas ela diluiu o acionista em 21,33 bi. Ou seja, o lucro que tu teve de verdade, né, o fluxo de caixa livre que a empresa gerou para o acionista de verdade foi 6,13. E eu não gosto de empresas assim, eu gosto de empresas que conseguem manter o fluxo de caixa crescente, os dividendos crescentes e ainda estejam em setores que estão em crescimento. Que a empresa possa aumentar a quantidade de fluxo de caixa livre de uma maneira recorrente e para longo prazo. Então, para mim, isso aqui é uma value trap. Não é à toa que o mercado precificou assim. E os dividendos, se você for ver, por mais que cresceram ao longo do tempo, os dividendos caíram pela metade. Ou seja, quem investiu nisso aqui por dividendo foi uma péssima ideia. E eu vejo vários youtubers falando de uma empresa como a AT&T, falando que era uma boa empresa para dividendos. Os brasileiros adoram dividendos, daí querem achar dividendo nos Estados Unidos e compram essas porcaria. Não caia nessa pegadinha, não caia nessa value trap. Invista em empresas de qualidade que vão crescer os dividendos ao longo do tempo. Você pode crescer o preço da ação, não é só no dividendo que você consegue isso. Principalmente que nos Estados Unidos as empresas não pagam dividendos altos, até porque elas são incentivadas a fazer recompra de ação por causa de imposto. Elas pagam imposto em cima de proventos e dividendos. Beleza? Então agora vamos para o próximo caso, uma empresa bem famosa, a Ford. Você deve conhecer a Ford, quem não conhece, ela é negociada a 13 de Free Cash Flow Yield e 11 de PL e paga um dividendo de quase 5%. Outra value trap. O que o mercado não está olhando aqui? É porque o crescimento dela, é porque na verdade o mercado está precificando que ela vai reduzir o lucro dela, que ela vai reduzir a receita dela. Afinal, quando eu pego aqui no gráfico, por exemplo, e demonstro para vocês esse 11 de PL, você vê que tem um número aqui do lado chamado 6,77. O que significa esse número, Gustavo? É que aqui eu estou comparando o PL de 12 meses atrás e o PL para frente. É o PL que eu olho todas as estimativas do analista, dos resultados que vão vir. Então, os analistas estão precificando que ela vai perder lucro. Ou seja, ela vai ir para um PL de 6,77 no preço atual daqui 5 anos. Essa é mais ou menos a ideia. Então, você olha para a Ford, tem não só, por exemplo, a Tesla tomando todo
esse mercado de automobilístico, a Europa motivando carros elétricos e a Ford não tem bons carros elétricos. Aquela coisa de carro que já está mais ou menos estagnada, não tem mais muito onde crescer. Então a Ford está dentro de uma dessas empresas que eu considero value traps. E nos últimos 10 anos também tem caído 20%. Por mais que tenha picos de alta, ela não tenha performado muito bem. Eu prefiro outras empresas do que a Ford. Não importa o dividendo que ela está pagando, porque nesse caso eu estou pagando 5% de dividendo, mas perdendo patrimônio. Eu não gosto disso, eu prefiro um REITs, que daí eu estou ganhando em cima de rendimento imobiliário, ou seja, muito melhor do que ficar especulando em cima de lucro de ação, que está fadada a perder receita. Muito bem? Além que elas são bem endividadas, né? A próxima agora é a General Motors. Então, a GM é a dona da a Chevrolet, por exemplo, é dona da Cadillac. Também é uma empresa de carro. Você vê que já o free cash flow yield dela é negativo. É muito ruim o fluxo de caixa dela. Afinal, ela só dá prejuízo em fluxo de caixa, além provavelmente de diluir o acionista de alguma maneira. A receita dela, por mais que tenha crescido nos últimos 3 anos, tem sido estável praticamente nos últimos 10 anos. É uma coisa maluca, como a empresa não consegue crescer. E você pega também a ação nos últimos 10 anos, cresceu 8%, ou seja, nada. Além disso, ela não paga bons dividendos. Tem caído bastante os dividendos desde 2020. Eu não acho uma boa empresa para se investir. Para mim, é uma value trap, além de estar aumentando a dívida dela consideravelmente. Então, para mim, isso aqui nunca que eu iria comprar. Próximo é a Credit Suisse Group. Você já deve ter visto que é uma empresa que praticamente faliu, foi comprada por outro banco lá na Suíça. Eles fizeram um monte de má gerência, digamos assim. A receita foi decaindo, o fluxo de caixa foi decaindo e o preço da ação derreteu. Dos últimos 10 anos, quem comprou por $32, no final virou pó, 0,88, 0,91 centavos. Então, foi um caso de uma value trap. Obviamente você não vai comprar essa ação hoje, ninguém vai comprar essa ação hoje pela falta de liquidez. Mas foi uma value trap considerável, porque todo mundo pensava, ela tinha caixa, ela é o maior banco da Suíça, ela tem gestores por todo mundo, mas no final ela se endividou, foi criando uma má gerência e acabou que faliu. Próxima empresa que também é bem famosa, e essa eu já tive em carteira. E por que eu já tive em carteira? Porque eu acreditei realmente na qualidade da empresa. Em todo lugar eu olho a 3M e penso que uma empresa é boa, tem muitos produtos, tem uma indústria muito legal, paga 7% de dividendo. Pô, parecia uma empresa legal, tá? Muito barata o fluxo de caixa dela pela qualidade da empresa. Mas aí quando eu vou ver, pô, nos últimos 10 anos a empresa caiu 30%. Será mesmo que é uma boa empresa? Até aqui ela estava sendo negociada uma empresa boa, de qualidade. E o que aconteceu daqui para cá? A gente viu que a empresa ela se tornou alvo de vários processos judiciais, principalmente recentemente, quando vários veteranos americanos do exército processaram a empresa porque a 3M produzia plugs de ouvido que eram utilizados no exército. E esses veteranos saíram do exército tendo utilizado esse plug da 3M e apresentaram perdas auditivas, ou seja, o plug não funcionou. Então eles estão processando uma quantidade gigante de veteranos estão processando a 3M para conseguir ganhar alguma coisa em troca, e a 3M está sendo muito prejudicada. Então quando eu pego, por exemplo, normalmente, vamos comparar a receita da 3M, ela tem crescido até onde a gente viu a ação crescer e estagnou. Isso eu não gosto de ver numa empresa. Empresa que tem receita estagnada, o lucro está estagnado também. Fluxo de caixa livre, por mais que seja positivo e bom, eu não acho uma boa empresa por causa dessa estagnação da receita. Se eu ver que a 3M tem, digamos, bons ventos pela frente, pode ser que seja uma boa empresa. Agora, hoje eu não acredito que seja. Ela é negociada com 6 de dividendo. Se ela conseguir manter isso, maravilha. O problema é, será que ela não pode vir a acontecer como aconteceu com a GM? Que ela vem construindo bons dividendos, do nada cai pela metade? Ou, por exemplo, com a AT&T, que vem construindo... Olha, vê se não é a mesma coisa. Vem construindo um portfólio de dividendo para o acionista, pensando que é uma empresa de dividendo, do nada cai pela metade. Então, eu não acho que isso é uma boa empresa para investir hoje, por mais que tenha tudo isso. Você vê que o lucro por ação despencou. Você vê net income, que também despencou. Então, tudo isso está dentro da parte ali judicial da empresa que ela está sendo afetada, além que ela está bem endividada, foi bem endividada nos últimos 5 anos ali. Por mais que ela faça uma recompra de ação boa, dentre todas as que eu mostrei, eu acho que a 3M é a melhorzinha, mas eu considero ainda uma value trap, e é outra empresa que
muitos youtubers recomendam pelo dividend yield atrativo. Acima de 4% de dividend yield, pensa que tem algo errado. Vai descobrir o que é esse algo errado e analisa o risco desse algo errado. Você vê que realmente vale a pena correr esse risco, invista. Senão, não caia nessa. Então, qual que é o grande ensinamento aqui? Você tem que investir não em empresas que pagam dividendo, depredando o seu próprio patrimônio, depredando o seu próprio negócio. Eu quero que você invista e aprenda a investir em empresas que têm bons fundamentos. E não é falar da boca para fora isso, é realmente analisar os números, ver o setor, ver a macroeconomia, ver se a empresa está com bons ventos a favor. Por exemplo, se eu pego uma empresa como a Apple, eu vejo que a empresa ainda tem muito potencial pela frente. Quando eu pego uma AT&T, eu vejo que a empresa realmente quase não tem potencial. Ela tem que inovar em áreas tecnológicas diferentes, aumentar a produtividade para gerar valor para o acionista, e isso é muito difícil de acontecer. Então eu tendo a colocar meu dinheiro em empresas que, por mais que não paguem bons dividendos hoje, sejam bem mais caras, elas tendem a no futuro performar muito melhor do que empresas que são muito baratas, pagam bons dividendos, mas elas não conseguem performar, ou seja, elas não sobem de preço, elas não têm boa potencial de valorização. E eu prefiro olhar para outras empresas, principalmente nos Estados Unidos, que essas empresas estão fadadas a serem substituídas por empresas mais eficientes. Então, por exemplo, eu pego a Mastercard, é uma empresa que não tem muita coisa assim tecnológica, maluca, é uma empresa que media pagamentos entre bancos e clientes, por exemplo. Então, eu posso até fazer um vídeo explicativo um dia, mas é uma empresa que nos últimos 10 anos performou 500%, o fluxo de caixa dela, tu pega, parece que uma coisa exponencial, a receita também é exponencial, tu pega tudo da empresa, é exponencial, parece. Ela consegue gerar valor para acionista, por mais que ela tenha tido mais dívida, ela consegue ter também mais dividendos exponenciais, crescendo 20% ao ano. Então, quando eu pego todos esses fundamentos, além de comprar ação, ela recompra ação muito bem. Então, com todos esses fundamentos juntos, por mais que ela pague 0,55 de dividendo, vejo nela muito melhores perspectivas para o futuro do que as outras empresas. Então, se você quer investir em alguma empresa de valor dessas, olhe atentamente o risco delas, veja se tem algo errado, porque acima de 3%, de 4% de dividend yield, não tem algo certo com a empresa. O mercado está precificando algo ruim para ela. Entenda esse algo ruim, ache esse algo ruim e trabalhe em cima disso. Se for algo que você acredita que vai ser realmente ruim, venda ação ou não compre. Agora, se você acredita que, por exemplo, esse algo ruim ou o processo judicial vai acontecer melhor do que o mercado espera, ou que realmente não vai acontecer esse algo ruim, a empresa vai continuar performando, compre. Aí realmente pode ser uma empresa que tenha valor agregado que as pessoas não pensem. E é o que está acontecendo com o Bradesco. A empresa está negociando bem baixo, mas a princípio as pessoas veem valor muito grande. Eu ainda assim não enxergo. Mas eu gosto dessas empresas como a Mastercard. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe um comentário aqui embaixo, se inscreva no canal, me ajuda bastante, dê um joinha para poder compartilhar esse vídeo para mais pessoas e eu te vejo na próxima.